Você já mandou numa conversa de amigos da igreja, ou talvez no grupo de WhatsApp, alguma coisa assim, que você se reunir com pessoas, uma frase, um versículo, um dizer que você tinha certeza absoluta que estava na Bíblia, ou você tinha certeza absoluta que estava certo, e depois você descobriu que você foi enganado, que não era daquele jeito, que na verdade você falou uma bobeira? Bom, se você já caiu nessa, hoje eu quero trabalhar com vocês em 10 mitos, vamos dizer assim, que as pessoas falam ou repetem achando que está na Bíblia ou achando que está correto, mas não estão. Tá curioso para saber? Vamos lá, fica comigo até o final desse vídeo. Olá pessoal, Pastor Rodrigo Agripini aqui de volta com vocês. E sim, eu quero trabalhar hoje com vocês referente a 10 temas, ou 10 versículos, ou 10 frases, ou 10 ideias que as pessoas comumente replicam, reproduzem, divulgam, que não necessariamente estão na Bíblia, que não necessariamente significam o que elas acham que significam. Mas eu não estou aqui para julgar ninguém, até porque eu vou confessar para vocês que no final desse vídeo, se você ficar até lá, você vai ver, eu vou acrescentar um 11º tema, que é um extra, tá? Que eu vou falar a meu respeito de algo que eu repliquei algumas vezes, algumas ministrações, que eu usei esse exemplo porque eu aprendi errado. E quando eu aprendi, eu falei, caramba, que legal, e passei a replicar e sem pesquisar se aquilo era verdade ou não. Glória a Deus, não é nada que impacta a fé, mas é algo que eu tive que aprender depois com o meu erro, né? Bom, se você está curioso, vamos comigo até o final. Já adianto, não são apenas esses 10 ou 11, né, que agora eu vou colocar uma a mais, que são errados, vamos dizer assim, tem muito mais, mas eu separei aqui alguns para vocês que eu acho que são os mais comuns aí. Bom, sem mais delongas, bora! Bom, o primeiro mito é que quando você morre, você vira anjo. Algumas pessoas, elas falam isso quando uma pessoa morre, quando uma criança morre. Então, talvez no intuito de confortar, de ajudar a família, enfim, para amenizar aquela situação de dor, algumas pessoas elas acabam dizendo isso. Olha, agora ele vai virar um anjo que vai ficar olhando por nós e vai ficar velando por nós ou algo do tipo, tá? Bom, claro, eu respeito tudo aquilo que cada um queira acreditar. Quem sou eu para ditar o que não é o que é o que não é? Mas eu gostaria de dar algumas explicações a esse respeito. Primeiramente, a palavra do Senhor, em nenhum momento na Bíblia você vai encontrar algo que Deus disse que isso aconteceria. Para não ser tão injusto, o único momento que diz que nós seríamos como os anjos, ele está em Mateus 22:30, porém esse texto ele fala que os anjos não se casam nos céus. Quando nós estivermos lá, nós seremos como os anjos nesse aspecto, que nós não iremos ter um casamento no céu. É o que a Bíblia diz, tá? A Bíblia, ela fala, por exemplo, que quando nós estivermos no céu, nós vamos receber um corpo novo, um corpo glorioso, né? Um corpo incorruptível, certo? Porém, não fala que nós seríamos transformados em anjos, então faríamos coisas distintas. Afinal, os anjos, existem classificações de anjos, né? Mas os anjos, eles são seres com chamados diferentes dos nossos, com missões diferentes das nossas, né? A palavra fala que nós seremos sacerdotes, né? Nós seremos, né, no céu, nós continuaremos fazendo algum tipo de ministério que eu creio que vai ser diferente dos anjos nos céus. Apenas para ficar ainda mais justo, existe uma linha que ela acredita que nós somos seres pré-existentes, que antes de você estar incorporado no seu corpo, que você um dia esteve no céu, e você lá no céu, você foi um anjo, e aí por isso que você voltaria a ser um anjo. Então tem pessoas que creem nisso, tá? Eu creio, na verdade, na pré-existência. Eu creio que nós já estávamos nos céus antes de estarmos aqui, né? Eu creio nisso, mas eu não posso acreditar que nós, na verdade, seríamos anjos, tá? Não julgo quem acredita nisso, mas é algo que você não pode afirmar com toda certeza, porque na Bíblia não diz isso, e tem muitos argumentos que vão totalmente ao contrário desse dito popular, tudo bem?
Bom, vamos lá. O segundo mito é um mito extremamente divulgado e conhecido, que é falar que Maria Madalena ela era uma prostituta. Na verdade, a Bíblia, gente, traz zero versículos dizendo que ela era uma prostituta. A grande confusão, ela surge quando um papa, lá no século VI, chamado Papa Gregório Magno, se eu não me engano, ele fez uma associação entre três personagens bíblicos, entre Maria Madalena, entre Maria, irmã de Lázaro, que era Maria de Betânia, e também entre uma mulher que não tem um nome, é chamada de mulher pecadora, que ela entra em um ambiente onde Jesus havia sido convidado para um jantar e ela entra, chora aos pés de Jesus e seca os pés de Jesus das suas lágrimas com o seu próprio cabelo. Então, ele faz uma associação dizendo que essa Maria que chorou aos pés de Jesus, ela era uma prostituta e ela, na verdade, então era Maria Madalena. Ele faz essa associação e ele divulga isso. O que acontece é que a própria Igreja Católica, em 1969, eles entenderam que isso era uma frase ou uma exposição errada, que essas pessoas eram personagens totalmente distintos uns dos outros. Né? O que a Bíblia fala de Maria Madalena? Fala que Maria Madalena, Jesus Cristo expulsou 7 demônios dela, fala que ela era uma discípula fiel que seguia Cristo e fala que ela foi a primeira pessoa que testemunhou a ressurreição de Jesus Cristo. Somente isso, não se fala mais nada. Eu sei que hoje, nos dias atuais, existem alguns teólogos sérios que eles continuam e veementemente defendem a ideia de que talvez esses personagens, né, poderiam ser os mesmos, né? Mas isso não é bíblico, tá? Isso não está escrito na Bíblia. Então, você acreditar ou divulgar que Maria Madalena ela era uma prostituta, isso ele não está baseado em registrado bíblico. Você pode divulgar pelo que você acha, mas não achar que isso está na Bíblia, tá bom? O mito 3 é as pessoas que dizem que cristão significa pequenos cristos. Na verdade, isso é um mito, isso não é necessariamente verdade, tá? Por quê? A palavra cristão do grego, ela vem da etimologia grega cristianos, que literalmente significa aqueles que pertencem a Cristo, tá? A palavra cristão, pelo que eu pesquisei, eu posso estar equivocado, mas eu encontrei ela em 3 citações bíblicas apenas. Eu encontrei em Atos 11, 26, Atos 26, 28 e 1 Pedro 4, 16. Tá? Então, cristão significa aqueles que seguem a Cristo, que pertencem, né, a Cristo. Tá? E não necessariamente pequenos cristos. Mas da onde vem isso? Na verdade, C.S. Lewis ele escreveu um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, de 1952. Tá? Então C.S. Lewis, no livro dele, ele escreve isso, tá? E talvez dali foi quando as pessoas passaram a divulgar que cristão significa pequeno Cristo. Se você olhar e forçar a barra, né, e dizer, olha, mas um discípulo, ele é um pequeno daquele que é o mestre e tal, assim, beleza, mas não entenda que cristão, a tradução significa pequenos cristos, que não é. Cristãos significam aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que, né, andam com Cristo, e assim vai, tá bom? Então esse é o mito 3. Bom, o mito 4 é a seguinte, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então muitas pessoas replicam isso dizendo, não, porque na Bíblia está escrito que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas isso está errado. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, diz que o amor ao dinheiro, né, seria então a raiz de todo mal, certo? A questão não é o dinheiro que é o problema, a questão é a pessoa amar o dinheiro a tal ponto de que ela torne-se escrava de ter dinheiro, de ter poder. Então ela começará a quebrar todos os princípios bíblicos e de Deus para que então ela tenha dinheiro, para que então ela tenha poder, que é infelizmente isso que nós vemos muito em vários lugares, seja em grandes empresas, seja na política, seja onde for, infelizmente,
pessoas elas acabam se corrompendo nesse sentido. O dinheiro, ele não é maldito em si. A maldição vem quando você coloca o dinheiro acima de todas as coisas, tá? Então, deixo isso bem claro. O problema não é você ter dinheiro, o problema é você fazer do dinheiro o seu Deus. O mito 5 é o seguinte, dizer que havia uma corda amarrada no pé do sumo sacerdote quando ele entrasse no Santo dos Santos. Bom, a tradição judaica dizia que uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, que o sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança do Senhor, para orar e pedir expiação dos pecados por toda a nação. Tá? O problema é que apenas o sumo sacerdote podia entrar ali e ele tinha todo um ritual de preparação para não entrar ali em pecado. Porque se ele entrasse ali em pecado, a presença de Deus então o consumaria. Agora, a Bíblia ela não fala em nenhum momento que o sacerdote entrava com uma corda amarrada no seu pé. O que a Bíblia diz é que no seu manto, na orla do seu manto, havia uns sinos ali. Isso diz, né? Quando ele andasse, né? E você escutava os sinos andando, tal, enfim, algo do tipo, talvez. Mas não diz dessa corda. E da onde veio essa corda? A questão aqui, tardiamente, né, em discussões medievais, ao longo depois da história, entende-se que em conversas ali, alguns rabinos, algumas pessoas discutiam, pô, e se ele morresse? Como que tirava ele de lá? Ah, talvez tinha uma corda que não foi escrito, não foi relatado, né? Então, houve, assim, uma conjectura. E eu estou falando isso hoje, talvez você está me ouvindo e você tem certeza que tem uma corda. E eu não estou julgando o seu entendimento, eu também já pensei assim muito tempo. Só que a Bíblia não diz isso, então é difícil você acrescentar algo nas escrituras que não está escrito ali, né? Lá em Levítico 16, 17... né? Fala que durante o ritual ali que o sacerdote estava, era proibido outra pessoa entrar ali. Mas a gente para pensar, com certeza depois outras pessoas acabavam entrando em algum momento. Por exemplo, né, o tabernáculo onde estava a aliança, lá no começo, era lá no deserto. E no deserto onde Moisés e o povo estavam, eles eram peregrinos no deserto. E aquela tenda, tudo aquilo tinha que ser carregado. Compreende? Então você percebe que como que eles iam carregar? Eles tinham que desmontar aquilo, eles tinham que andar com aquilo. Então ali já começa a entender, poxa, não era tão assim, né? Na hora do ritual era um momento sagrado, né? É mais ou menos igual, quer dizer, mais ou menos não, é bem inferior a isso, mas é igual o altar da igreja. O altar da igreja é um lugar sagrado. Né? Mas então na hora da pregação quem está no altar são os levitas, os pastores, alguém convidado, enfim, algo do tipo. Porém, ninguém vai subir ali, né, uma criança ou algo do tipo, se não for convidado, se não tiver um motivo para estar ali, né? Então é isso, pessoal. Se você acreditava que a corda estava amarrada no pé dele e estava na Bíblia, isso infelizmente não está, não. Bom, pessoal, eu de fato ia gravar esse vídeo todo, né, com os 10 mitos, mais o meu mito extra. Só que eu estava editando aqui, eu já tinha percebido que o vídeo ia ficar muito longo. Então eu peço perdão para vocês, eu vou encerrar esse vídeo aqui, mas não fica preocupado. Daqui 2 dias eu vou colocar a parte 2 desse vídeo, para que então você consiga entender o finalzinho, né, do vídeo e tudo mais, tá? Eu já estava editando, né? Vocês viram que quando eu gravei de manhã eu estava com barba, agora eu não estou mais com barba, eu nem ia gravar mais nada. Mas eu precisava dar um basta aqui, porque de fato ia ficar muito grande. Mas curta aí, gente, curta, compartilhe, escreva aí, quero ver o final, né? E tamo junto. Deus abençoe cada um de vocês aí, no nome de Jesus.